Toda vez que a gente está dando aula de bioquímica, né, isso sempre passou pela minha cabeça, a gente não se dá conta do simples ato, da simples importância que o ato de respirar ele tem. Porque a gente entende que tem todo o processo de oxigenação pelos alvéolos, né, captação pela hemoglobina essa que depende de uma série de cofatores, ferro, vitamina C, vitamina A, produção da hemácia, que depende lá da eritropoiese, colesterol e por aí vai. E aí você leva lá para dentro da célula glicose, né, que depende da fosforilação e que entra para a mitocôndria, depois da glicólise, piruvato e vai, acetilcoenzima A, oxalacetato, citrato, alfa-cetoglutarato, succinato, não é verdade? Fumarato, malato, e parará, NAD/FAD, DH+, pronto, cadeia transportadora de elétrons, ATP. E aí você produz a sua energia, que te gera calor, que te gera fatores cinéticos, mecânicos, intracelulares, né, extracelulares, por aí vai, né, musculares e tal. E a gente não se dá conta do processo de respiração, porque é aí que você tem a demanda de oxigênio para você fazer essa cascata oxidativa que vai ajudar a gerar energia para o seu corpo. E o simples fato de inspirar e expirar, ele já é uma manifestação da vida fundamental. Só que aí, a gente lembra lá do colegial, né? Entra oxigênio, sai gás carbônico, mas essa entrada de oxigênio, essa saída de gás carbônico, além de toda essa modulação energética, né? Não pegando a nível oriental, que leva isso de uma forma muito inteligente, mas trazendo pela parte mais bioquímica mesmo, mas a energia mesmo ATP, mas todo o processo que leva a esse mecanismo. Então o fato de inspirar e expirar, ele é um processo bioquímico maravilhoso. O que acontece é que muitas vezes em situação de estresse, a gente tem uma série de demanda hormonal, né, cortisol e por aí vai, adrenalina e tudo, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, que é aí que eu quero chegar para você entender a importância da respiração. E muitas vezes esse aumento da frequência, ele faz você ter um tipo de respiração de má qualidade, porque você tem picos diferentes de inspirar e expirar, e acaba que essa troca gasosa ela não começa a ser feita com qualidade, e você começa a acumular mais gás carbônico, e isso gera um processo de acidose, um processo de alteração do pH. Então, quando você vai entender que o controle do estresse, ele bate sim na fisiologia, na bioquímica, isso não é frescura, tá? Os orientais ganham de lavada em entender esse processo e estudar tanto essa questão da respiração, da atenção plena, né? Muita gente acha isso que não é importante. Você não precisa ser um Buda, né? Ir para o Nepal, para a Índia, sei lá, para praticar respiração. Você pode entender isso no momento do seu dia a dia. Mas justamente por ter essas alterações no ritmo de inspirar e expirar, muitas vezes com picos de mais frequência por causa do estresse, você acaba desenvolvendo um processo de acidose, que você altera o seu pH, que te leva a uma cefaleia, que altera seu sistema simpático, parasimpático, antipático. Não vou entrar na parte técnica disso aqui agora, mas entenda que você vai ter complicações gástricas e gastrointestinais por causa disso. Dor de cabeça, é horrível. Então, quando a gente fala de estresse, a gente não está pensando numa coisa subjetiva, isso somatiza. E entender o funcionamento da sua respiração, porque muitas vezes as pessoas não param para observar, e aí entra essas técnicas do Mindfulness, atenção plena, escaneamento corporal, pausa transitória. O simples fato de você prestar atenção todo dia como que você está respirando e começar a fazer a respiração correta, você já consegue mudar a rota dessa cascata estressante, estressora, que
pontua exatamente alterações fisiológicas no seu corpo. Por isso que muitas vezes as pessoas começam, então isso não é bobagem não, dê valor a isso, tá? Então quando a gente fala assim, a respiração, a atenção plena, a meditação, isso realmente dá impacto fisiológico, benéfico no meu corpo? Sim. Procura alguém que vai te ensinar a fazer isso, porque técnicas de mindfulness você tem que estudar, você tem que praticar, tá? Eu não sou professor disso, tá? Eu entendo o mecanismo, porque eu pratico, eu acho muito interessante, mas você prestar atenção nesse processo de respiração, a gente que atende o paciente, a gente saca quando o paciente vem com estresse, porque a gente sente a frequência da respiração dele. Existe até técnicas de você mudar a respiração e começar a modular a respiração dele até pelo jeito que você fala. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu me acalmo com o jeito que você conversa. Isso é técnica. Muita gente já vem com essa fala mansa, mas muitas vezes a gente aprende essas técnicas e isso passa para as pessoas que estão em torno da gente, tá bom? Então, respirar correto dá impacto bioquímico, sim, melhorando a sua fisiologia, ok?